O plenário aprova a medida provisória que reforma o ensino médio. Nós vamos direto ao Salão Verde da Câmara, de onde fala a repórter Dini Moraes. Dini, boa noite. Explica para a gente, se depender dos deputados, como é que fica o ensino médio. Boa noite, Tiago. Eu falei deputado porque a gente vê deputado a noite inteira, né? Acaba falando boa noite, deputado, também para os deputados que estão nos assistindo agora e para todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Bom, é o seguinte, foi aprovado o texto principal da medida provisória que traz mudanças no ensino médio do país. Os trechos que os partidos separaram para serem votados caso a caso ficaram para a semana que vem. São 13 e eles podem alterar o teor do texto que vai ser votado, então vai terminar de ser votado aqui na Câmara dos Deputados e depois segue para o Senado Federal. Antes de eu dar alguns detalhes dessa proposta que foi aprovada aqui pelo plenário da Câmara, vale a gente destacar um pouquinho como é que foram os debates ao longo do dia, até porque teve uma outra medida provisória que foi aprovada também aqui pelo plenário da Câmara. Tiago, vamos ver então na reportagem. O acordo que foi construído ontem não foi cumprido com a emenda que nós apresentamos, então nós vamos obstruir por isso e também para que não entre em pauta a medida provisória 746 do ensino médio. O início da sessão já dava uma amostra do clima que viria pela frente durante toda a quarta-feira no plenário Ulisses Guimarães. Os deputados iniciaram o dia votando a medida provisória que autoriza o país a comprar no exterior, sem licitação, material para a fabricação de moedas e cédulas de dinheiro. A discussão esquentou. Esta medida provisória está agredindo a soberania e a segurança nacional. O Banco Central deixou de dar recursos suficientes para que a Casa da Moeda pudesse fazer o que é a sua obrigação e já tem maquinário de alta tecnologia para isso. O Banco Central não deixará de comprar da Casa da Moeda, que será o único fornecedor, senhor presidente. Mas é bem bom falar aqui, o Banco Central nunca atrasou os pagamentos para a Casa da Moeda. Eu tenho aqui para entregar para os colegas toda a demanda e os pagamentos em dia do Banco Central. A MP foi aprovada, mas como disse a líder da minoria, as atenções da oposição estavam mais em outro item da pauta, a medida provisória que traz as mudanças no ensino médio. Os debates continuaram. Não tem sentido nenhum dizer que nós estamos fracionando a escola. As escolas do ensino médio poderão ter diferentes perfis de acordo com a necessidade e com o interesse dos alunos. Quero chamar a atenção que a nossa maior tarefa será garantir financiamento e uma formação diferenciada para o professor. A necessidade de mudança do ensino médio é de maneira muito forte em todos os estados brasileiros. Os resultados das avaliações mostram isso. Ela atropela o debate que acontece no Conselho Nacional de Educação sobre o currículo e os conteúdos, a Base Nacional Curricular Comum. Ela não contou com especialistas, com professores e com estudantes no seu diálogo. E mais, ela não constitui-se numa proposta voltada aos milhões de jovens entre 15 e 17 anos, quase 2 milhões de jovens, que estão fora das escolas. Foram mais de 5 horas de discussão dessa medida provisória que traz as mudanças do ensino médio. 5 horas de tentativas aí da oposição de tentar ou adiar ou atrasar ao máximo essa votação. Mas, no fim das contas, ela foi aprovada, então o texto base foi aprovado por 263 votos a 100. E a gente pode dizer que boa parte dessa votação foi acompanhada de perto pelo ministro da Educação, o deputado licenciado Mendonça Filho, que inclusive acabou de sair agora há pouco aqui do Salão Verde. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças que esse texto traz, então. A ideia dele é transformar o ensino médio em ensino integral, aquele que o estudante passa praticamente todo o dia na escola. A ideia é sair dos atuais 800 horas por ano para 1.000 horas por ano em 5 anos e depois passar para 1.400 horas por ano. E também dividir diferentemente do que é hoje a forma como o estudante usa esse tempo na escola. A ideia é que ele possa escolher 4 em cada 10 disciplinas de acordo com o interesse dele. Ele vai poder escolher entre 5 áreas de conhecimento. Essa medida provisória também autoriza pessoas com notório saber, ou seja, aquelas que têm bastante conhecimento em uma área, a dar aula, mesmo que ela não tenha formação.
Bom, como eu falei, o final dessa votação vai ficar para a semana que vem e o teor dela pode ser alterado. Tiago. Só para esclarecer, são 13 destaques, é isso, Dini? 13 destaques apenas dos partidos. Ainda tem alguns destaques feitos por deputados individualmente. E a gente tem também para a semana que vem o anúncio de um esforço concentrado, né? Exatamente. Durante a sessão, ao fazerem acordo, os partidos fizeram um acordo ali com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para que semana que vem, então, termine essa votação. E ele anunciou que a intenção é que semana que vem se trabalhe de segunda-feira a 1h da tarde até quinta-feira de tarde, lá por volta das 5h da tarde. A ideia é votar várias propostas, entre elas aquela que muda os benefícios previdenciários, que também tem forte oposição dos partidos que são contrários ao governo de Michel Temer, e também aquela que cria um filtro para recebimento de recursos no Supremo Tribunal de Justiça, aliás, no Superior Tribunal de Justiça, entre outras propostas. A ideia também é fazer a votação das vagas que a Câmara dos Deputados tem que indicar, que é uma para o Conselho Nacional de Justiça e uma para o Conselho Nacional do Ministério Público. Nesses casos, não há consenso sobre o nome, por isso houve a polêmica. A ideia até, inclusive, era ter votado hoje, mas como não houve polêmica, foi transferida para a semana que vem também, Tiago. O deputado Rodrigo Maia, o presidente da Casa, disse que é prioridade votar também matérias de interesse do governo na parte econômica, matérias que ainda estão para chegar aqui à Câmara. Dini Moraes, muito obrigado. Boa noite para você. Vá para casa descansar um pouco, porque semana que vem promete ser de muito trabalho para a gente também, viu? Até mais, boa noite. Boa noite.